Nesse vídeo eu vou resolver a questão 27 da lista. Ele é um problema que consiste de um automóvel está em uma pista, ele percorre uma curva de raio de 200 metros. A sua velocidade é constante, está aqui a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele pede na letra A o menor coeficiente de atrito lateral para que o pneu e a pista, entre o pneu e a pista horizontal, para que o carro não derrape. Então, tá aqui a figura representativa dessa situação. Eu tenho aqui qual vai ser esse atrito para que impeça que esse carro derrape. Então eu tenho o seguinte: para que isso não aconteça, a força aqui mínima, ou seja, a força centrípeta, ela tem que ser igual à força de atrito. Então, no mínimo é para que isso não aconteça, não derrape e não saia aqui da pista, tenha a força de atrito tem que ser igual a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Eu tenho aqui a força centrípeta, então a força de atrito que impede que o carro saia da estrada com a força centrífuga tem que ser igual à força centrípeta, né? Como é que a gente calcula aqui a força centrípeta? Calcular ela, precisar da massa multiplicado pela velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio. Isso tem que ser igual à força centrípeta. Força centrípeta a gente calcula como sendo o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Não é? Força normal. Só lembrando que essa força normal, nessa situação aqui, vai ser igual à força peso. Então a força normal aqui, nessa situação, que está plano, vai ser igual à força peso, que é igual a massa vezes aceleração. Então substituindo isso aqui, eu tenho massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R, isso vai ser igual a força de atrito vezes força normal, que é a mesma coisa de M vezes G. No problema, em nenhum momento ele fala qual é a massa do carro, ele não diz aqui, a gente não tem essa informação. Então, mas aqui na equação, observe que eu posso cortar as massas, porque são iguais, é a massa do carro. É preciso. Do problema final, aqui o G está multiplicando o coeficiente de atrito e passa por outro lado dividindo, então o coeficiente de atrito vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre G vezes R. Então só substituir os valores aqui, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade igual a 10, então boto 10 aqui, elevado ao quadrado dividido por G, que é igual a 10, e o raio 200. Então boto aqui 200. Então 10 elevado ao quadrado dá 100. Aqui fica 10 vezes 200. Então já posso ir cortando alguns zeros, ó. Esse eu posso cortar com esse eu posso cortar com esse. Então fica 1 dividido por 20. Isso é 0,05. Então esse é o resultado. E a letra B? A letra B ele pede qual é a tangente do ângulo de
sobre elevação, ou seja, a inclinação da pista, por causa da pista não ter atrito, da pista sem atrito, para que o carro possa descrever essa curva. Não tem atrito, como tem aqui, não vai ter atrito aqui, a pista vai ser lisa, então ele está dizendo que, se caso, qual é esse ângulo aqui, ó, qual é a tangente desse ângulo, para que ele tenha essa inclinação e essa inclinação seja possível o carro fazer essa curva sem derrapar. Se a gente for analisar as forças atuantes aqui, você observa que eu tenho a força peso e a força normal. Então a força resultante da soma dessas duas forças vai ser igual a resultante F, que aponta para o centro aqui da circunferência. E essa força resultante F é igual a força centrípeta, tem que ser igual a força centrípeta. Então essa força resultante é a força centrípeta. Então eu posso fazer uma relação aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E desse triângulo retângulo eu posso fazer análise, ó. Então eu tenho aqui, eu só deitei o triângulo, viu? Então eu tenho o peso aqui. E aqui eu tenho a força resultante, que é igual a força centrípeta. Então eu vou substituir aqui, ó. Observe que eu tenho um triângulo retângulo e eu posso usar uma razão trigonométrica. É o seguinte, que a tangente desse ângulo vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí substituindo que eu tenho, estou dizendo que essa força resultante vai ser igual à força centrípeta. Então eu tenho massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por R. E dividido por quem? Peso. Quem é a força peso? Massa multiplicado pela aceleração. Aqui eu tenho divisão de frações. Então a primeira vezes o inverso da segunda. Então eu já posso me livrar da massa. Então minha equação fica mais simplificada. Então eu vou ter só a velocidade ao quadrado sobre raio vezes o g. Vai substituindo quem é aqui, eu fico 10 elevado ao quadrado. E aqui embaixo fica 200 vezes o g, que é 10. Então aqui eu fico 100 dividido, faço a multiplicação. Posso cortar os valores. Então posso cortar os dois zeros. Então o resultado final vai ser igual a 1 sobre 20. Então a tangente vai ser igual a 1 sobre 20, que é igual a 0,05. Então essa é a resolução da questão 27. Solução.